Seja bem-vindo em nome de Jesus. Adore a Deus conosco. Tudo o que foi preparado foi feito para a sua edificação e para o louvor da glória do nosso Deus. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você. Domingo passado nós celebramos a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma Páscoa diferente de todos os anos que nós já fizemos. Mas nós cantamos a vitória, cantamos a ressurreição do Senhor Jesus. E a Bíblia nos ensina que ao terceiro dia, no domingo bem cedo, o nosso Senhor ressuscitou. Nós cremos nisso. E Ele volta até os seus discípulos. Mas a Bíblia nos ensina também que esses discípulos estavam trancados em casa, com medo. Esses discípulos estavam quietos, sem saber o que aconteceria no outro dia. Mas Jesus, com toda a glória dele, com a vitória dele, nada impediu que ele entrasse naquela casa, que ele cerrasse aquelas portas e mostrasse aos amigos dele. Hoje nós vivemos tempos assim também, em que muitas vezes estamos em casa, trancados, com medo, sem ideia daquilo que poderá acontecer amanhã. Mas nessa celebração nós trazemos a certeza de que, mesmo com as portas fechadas, mesmo distante, as boas novas do Senhor Jesus entram nessa casa, entram na sua casa, entram na minha casa e nos traz alegria. Nos traz alegria porque Ele ressuscitou, porque a mensagem dEle é verdadeira e Ele nos convida a confiar, mesmo em tempos difíceis, em que as portas estão fechadas. Ele nos convida a confiar, romper, sair do nosso lugar. E eu quero convidar você a cantar essa canção, trazendo essa certeza no seu coração. Suas provações, suas lutas permanecerão, mas aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, hoje nos concede as boas novas. Todas as promessas dele acontecerão em nossas vidas.
nós tanto precisamos do Senhor e que coisas nos assustam, nos dá sempre a certeza de que não estamos sós, que mesmo com as portas fechadas nesse tempo de isolamento, que a certeza das boas novas que vem do teu trono, Senhor, vão chegar, que a certeza das bênçãos vão estar nos acompanhando, Senhor, que as promessas que são liberadas para mim e para os meus irmãos estarão sobre nós, e nós viveremos o melhor que o Senhor tem para nós. Obrigado, porque o Senhor ressuscitou e nos deu a certeza de romper em fé. Contribuir é, sobretudo, um ato de adoração. Você demonstra a sua fidelidade e o seu compromisso através do dízimo, e você demonstra a sua generosidade através das ofertas. E lembre-se, nós estamos em campanha de missões mundiais. Os nossos missionários também precisam do nosso apoio, do nosso amparo, do nosso sustento em oração e também através da nossa contribuição financeira. Lembre-se do tema da campanha. Fomos chamados, desafiados a transformar o mundo com a alegria de Jesus. Portanto, participe neste momento, adore ao Senhor através dessa experiência tão especial que é a contribuição. Celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo, eu adoro, tu me tens levado. Eu louvo, eu adoro, tu me tens levado. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo, eu adoro, tu me tens levado. Eu louvo, eu adoro, tu me tens levado. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Graça e paz. Vamos meditar a respeito do tema Nosso Maior Tesouro, Nosso Maior Presente, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Diz assim a palavra de Deus: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos orar?
Bondoso Deus, que a Tua palavra produza em nossa vida os resultados que Te agradam, que o Teu propósito se cumpra e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós meditamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, percebemos que nos primeiros 43 versículos, Jesus fala através de parábolas para toda a multidão indiscriminadamente. Mas nesses últimos versículos que lemos, ele dirige-se apenas aos seus discípulos mais próximos, mais íntimos. Ele já não está em lugar aberto, mas está em sua casa, reunido com os seus discípulos. Nessas duas pequenas parábolas, ele descreveu a alegria incontida de uma pessoa que recebeu e passou a possuir e fazer parte do reino de Deus. Tanto o caminhante, aquele homem que estava atravessando o campo, como o negociante de joias, receberam algo de que não estavam procurando. Na verdade, algo que eles nem imaginavam um dia possuir. E percebendo que o presente que haviam recebido era tão valioso, eles ficaram tomados de grande alegria. Eles não pensaram duas vezes ao abrir mão de tudo aquilo que eles tinham para garantir a posse daquele presente. Essas parábolas, elas chamam a nossa atenção, primeiro, para dois perigos muito sérios que nos rodeiam. O primeiro perigo é com relação à maneira de lidarmos com as bênçãos de Deus. O reino de Deus é o próprio Deus reinando em nossa vida. O reino de Deus é Deus nos chamando para fazer parte daquilo que Ele está realizando, para pertencermos a Ele, para termos um relacionamento pessoal, íntimo e amoroso com o Criador do universo. Mas muitas pessoas que professam fé em Jesus, e isso a gente pode perceber pela maneira como alguns se demonstram abalados além da conta, em razão das circunstâncias que estamos vivendo, por conta das bênçãos de Deus que aparentemente foram suspensas do nosso cotidiano, da vida normal. Isso declara este perigo. O perigo é com relação à maneira como lidamos com as bênçãos de Deus. Porque a maneira como nos relacionamos com as bênçãos pode revelar que o prazer, que a segurança, que o nosso amor estão, na verdade, dirigidos às bênçãos, às dádivas e não àquele que é o doador delas. Seria algo como que se o caminhante ou o negociante ficassem profundamente perturbados, abalados, entristecidos por terem que abrir mão daquilo que possuíam, mesmo sabendo que estavam trocando por um tesouro e por uma pérola de valor incalculável, infinitamente maior do que tudo que eles tinham ou poderiam vir a ter. Sentir um prazer maior nas bênçãos de Deus do que experimentar o seu prazer no próprio Deus é um erro muito sutil. E por isso mesmo é um perigo tão sério. Uma pessoa não convertida, até mesmo uma pessoa não convertida, ela sabe apreciar as bênçãos de Deus. Ela sabe até mesmo dar um testemunho reconhecendo que
tudo de bom que existe em sua vida é presente de Deus, mas nem por isso ela o aprecia, nem por isso ela o deseja. Você não precisa ter recebido um novo coração, ter nascido de novo para ser capaz de reconhecer que as coisas boas que você experimenta, que você desfruta na vida, provém das mãos do Eterno. Mas somente aquele que recebeu um novo coração, somente aquele que nasceu de novo, que foi trazido da morte para a vida, das trevas para a luz, é capaz de sentir gratidão para com Deus, por causa de quem Deus é, de amá-lo por Ele mesmo, independente dos seus benefícios. Porque, embora se alegre com as bênçãos, o seu maior prazer, o seu tesouro, o seu bem maior está na comunhão com aquele de onde todas as boas dádivas e todo o dom perfeito provém. Por isso, aproveite este momento para avaliar o seu coração, especialmente fazendo uma leitura dos seus temores, das suas preocupações, das suas ansiedades. Aproveite para refletir com muita honestidade, porque a conclusão, o resultado que você chegará pode ser revelador no que diz respeito à sua própria condição espiritual. Pode exigir uma mudança urgente, necessária para a sua vida. Você pode estar nesse momento sendo privado de muitas bênçãos de Deus, mas você não está privado da presença dele. E se o seu prazer, o seu amor maior, o seu grande tesouro for a presença de Deus, nem a ausência das bênçãos do Senhor irão te abalar profundamente, nem a presença das bênçãos do Senhor irão se transformar em ídolos no seu coração. Existe um segundo perigo, que também é grave e devemos estar alertas. Diz respeito ao quanto dependemos de Deus e descansamos em sua graça. Apesar dos problemas que enfrentamos, não podemos negar, somos uma geração privilegiada. Vivemos num tempo muito bom, num momento muito bom da história. Ninguém antes de nós pôde desfrutar de tantos benefícios, tanto conforto que a ciência, que a tecnologia nos proporcionam. Imagine a situação de pessoas em tempos passados, quando tiveram que enfrentar epidemias como esta que estamos enfrentando, sem poder contar com os recursos da medicina, sem poder contar com os recursos da indústria farmacêutica. E o mais interessante é que esses benefícios que nós experimentamos, que estão à nossa disposição, a nosso favor, não são só considerados como privilégios, mas como direitos. Se você ficar doente, sabe que pode contar com médicos, com remédios, com hospitais, com clínicas, com laboratórios. Se você tiver problemas de ordem emocional, pode escolher entre os muitos tipos de terapia disponível. No caso de dificuldade financeira, graças a Deus, ninguém mais é obrigado a entregar o seu filho ou a sua filha como escravo. Se tiver alguma demanda judicial,
é só procurar um advogado, um conciliador ou um juiz. Se for se casar ou se divorciar, basta ir ao cartório que fica no seu bairro. E se não quiser se submeter a uma orientação religiosa, ao se casar, é só contratar um cerimonialista. Aliás, essa é uma função que está se tornando bastante promissora nestes tempos. Se você observar alguma coisa estranha na sua rua, não precisa correr risco, é só chamar a polícia. Todos esses benefícios que nós temos, aparentemente não dependem de Deus para chegarem a nós, para que possamos desfrutar deles. E eu imagino, por exemplo, que você não esteja orando nesse momento para não ficar gripado. O outono chegou, os riscos, é a época da gripe, é a época dos problemas do aparelho respiratório aparecerem com força. Mas você provavelmente não está orando para não ficar gripado. Você já deve ter tomado vacina ou está pensando em ir à unidade de saúde perto da sua casa nos próximos dias. O caminhante e o negociante de joias, eles foram surpreendidos pelo tesouro que estava escondido no campo e pela pérola de grande valor. Eles não conquistaram aqueles presentes, aquelas dádivas. Não foi por mérito, não foi por direito, eles receberam de graça, vindo das mãos graciosas do Eterno. O reino de Deus não vem a nós como um direito. O reino de Deus chega até nós como um presente que arrebata o nosso coração, que muda a nossa vida, que nos enche de uma alegria incontida. O reino de Deus não é estabelecido por meio da ciência, da tecnologia, mas ele vem pela graça, a graça derramada em profusão dos céus, do alto. Portanto, Cristo se torna o nosso bem maior, nosso primeiro amor, nossa segurança, a dádiva que faz com que todas as outras dádivas se tornem pequenas e até descartáveis quando reconhecemos que, quando se trata de questões espirituais, das questões eternas, nós não recebemos por direito, nem por merecimento, nós recebemos a salvação e a entrada no reino de Deus ao nos apresentarmos diante dele com as nossas mãos vazias. Sentir mais prazer nas bênçãos de Deus do que nele próprio, além de um grave problema, revela um total descompasso de valores e de prioridades com os valores e prioridades de Deus. E pode ser um forte indício de uma falsa conversão, de que uma pessoa verdadeiramente não nasceu de novo. E também considerar que tudo aquilo que nós precisamos deve chegar como um direito e que será suprido por algum recurso humano, pode gerar em nós uma falsa sensação de segurança que mata a nossa dependência e a nossa devoção para com o nosso Criador e o nosso Redentor. Só existe uma coisa que protege você e a mim desses dois perigos. Eu quero pedir a você que guarde isso no seu coração. Experimentar Deus de uma maneira tão poderosa
que o seu coração seja convencido de duas verdades. A primeira, que Jesus Cristo é mais desejável do que qualquer outra coisa que existe nesta vida ou fora dela. A segunda, que tudo que nós recebemos da parte do Senhor, a começar pela oferta do reino, pela oferta da salvação, é um puro ato de graça. Estamos muito distantes, infinitamente longe de termos qualquer mérito com relação a isso. Existe uma música de David Kinlan chamada Santo e Ungido de Deus. Em um trecho, ele faz a seguinte declaração: o teu nome é como o mel, que escorre dos meus lábios. Teu espírito é como a água, refrigera a minha alma. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu te amo, eu te amo. Kinlan, aqui, nessa canção, uniu um trecho do Salmo 119 com uma partezinha da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele disse: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Somente recebendo um novo coração é que você também, juntamente com ele, recebe um novo paladar. Um paladar capaz de perceber e de experimentar um maior prazer em Deus do que nas dádivas que Ele dá. E somente uma experiência com a graça de Deus revela que a nossa maior necessidade não é e nunca será suprida pelo esforço humano, pela sabedoria humana, pelos empreendimentos da nossa civilização moderna, mas vem somente da parte do nosso Deus. É verdade, claro, todos nós queremos voltar à normalidade, todos nós queremos voltar a ter o nosso sustento garantido, desejamos caminhar livremente nas ruas, estamos com muita vontade de poder tocar, abraçar sem medo as pessoas que amamos. Todos nós estamos esperando que os nossos governantes, que os médicos, os cientistas resolvam essa situação. E quando isso acontecer, e isso vai acontecer porque o nosso Deus é bom, nós celebraremos essa notícia como um presente do alto. Nós celebraremos essa notícia como um problema resolvido pelos recursos que a ciência, que a tecnologia, que a medicina proporcionam. Mas não deixe que mesmo essa boa notícia desvie a sua atenção da boa notícia em maiúsculo, a boa notícia do Evangelho. O Evangelho revela Jesus Cristo, que vem como poder e nos liberta de um perigo e de um mal muito maior, de um perigo, de um mal que tem consequências não só para essa vida, mas também consequências eternas. O Evangelho revela Jesus Cristo como a máxima expressão da graça de Deus, que mostra que não somos salvos por direito, nem por mérito, nem por qualquer recurso nosso, mas pela livre e soberana graça do Senhor que Ele estendeu a nós, porque Ele nos amou, porque Ele amou este mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Jesus Cristo seja
o seu maior tesouro. E que a maior bênção da sua vida seja a comunhão que você tem com Ele através da maravilhosa graça de Deus. Que em seu coração o Espírito Santo produza uma satisfação tão completa e tão intensa na comunhão com Deus, em pertencer a Deus, que você não troque por nada, que você faça como o caminhante e como o negociante de joias, que você esteja inclusive disposto a abrir mão de qualquer coisa para preservá-la. O Evangelho revela Jesus Cristo como sendo essa expressão de graça. O Evangelho revela Jesus Cristo como sendo este tesouro. E que o reino seja acolhido por nós, que a salvação seja recebida por cada um como este presente valioso, insubstituível. Seja assim para a tua vida e que a tua vida, neste tempo difícil, experimente a transformação e o enriquecimento, o suprimento que vem do alto, que é eterno. Que o Senhor cuide das suas necessidades básicas, que o Senhor trate com você a respeito das suas preocupações, mas que o teu olhar, o teu foco e o teu valor maior esteja na sua comunhão com Deus, esteja em pertencer, em ser um salvo por Jesus, em ser um membro do corpo de Cristo, que aí resida a sua verdadeira e maior alegria. Que Deus te abençoe. Senhor Deus e Pai, livra-nos desses dois perigos, de considerar as tuas bênçãos maiores e mais importantes do que o Senhor mesmo. E também de arrogantemente pensar que as dádivas das tuas mãos são um direito adquirido e não um privilégio recebido por tuas mãos dadivosas. Guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, revela o teu Filho Jesus àqueles que não o conhecem e que o Evangelho venha com poder transformador e renovador para os corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e consolação que vem do Espírito Santo seja com a tua vida. Assim
Muito obrigado por sua companhia. Desejamos a você uma semana agraciada pelas bênçãos do Senhor. Esperamos logo podermos adorar ao Senhor presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, continuamos confiando firmemente na graça e no cuidado dele por nós. Deus o abençoe. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.